Olá, Valério, tudo bem? Oi, bom dia, Mauro. Bom dia a todos que acompanham o Fórum Café. Aqui estamos, 10 de julho, em São Paulo, uma manhã fresquinha, um 11, céu 11, 11, azul. 11 de julho. 11 de julho, 11 de julho. 11 de julho. 8 horas e 22 minutos na capital de São Paulo, também lá em Brasília. É isso aí. Muito Valério, bem. você está lançando o livro, até no sábado que vem eu vou ao evento do lançamento, vai ser uma alegria aqui em São Paulo, você vai contar, que é isso aqui, ó. Esse é ele vai, daqui a pouquinho ele vai dizer para nós o que é esse livro, mas achei muito profético este título aqui. Ninguém disse que seria fácil. Mas não precisava ser tão difícil, né? Que coisa impressionante. Então, a partir desse título, eu queria te escutar sobre o assassinato político cometido ontem no país. E nós, na verdade, não é o primeiro, nós tivemos o assassinato de Dom e Bruno, foram também assassinatos políticos, mas esse é um assassinato vinculado diretamente à campanha eleitoral e essa escalada de violência. Queria a tua avaliação. Fala. Bom, evidentemente nós estamos diante de uma tragédia, mas ela é o último elo de uma cadeia de causalidades que remetem à ofensiva da corrente neofascista de sustentação a Bolsonaro. Ou seja, a disputa pelo poder, quando se desdobra numa nação com a complexidade da sociedade brasileira, e aqui eu me refiro fundamentalmente ao fato de que o Brasil é a sociedade que tem o maior parque produtivo ao sul do Equador, tem uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Essa população está concentrada num patamar superior a 85% em grandes cidades. Temos 20 regiões metropolitanas com 1 milhão ou mais de habitantes. São estas as complexidades que eu me refiro. Quando surge uma corrente neofascista com peso de massas, ela é a expressão de uma decadência histórica, ou seja, estratos das camadas médias desesperados com a perspectiva ou a realidade já da perda de posições, da deterioração da sua condição econômica ou do seu status social, abraçam um projeto político que só pode se impor através da destruição das liberdades democráticas, através da dominação política, se quisermos, numa palavra, resumindo, Mauro, através da mudança do regime. E esta escalada de disputa pelo poder ela atrai personalidades desequilibradas, ou seja, doentes mentais. Nós estamos, evidentemente, diante de uma personalidade muito comprometida, para usar um neologismo. Né? A pessoa tem que estar muito alterada, não basta beber caipirinha para invadir uma festa de aniversário e sair baleando um inimigo político. Isso é a expressão de um psiquismo, de uma vida mental alterada, mas veja, não é propriamente um acidente, ou seja, os fascistas eles atraem esse tipo de personalidades desesperadas, exaltadas. Ele era, ao parece, agente penal. Há muito que investigar ainda, Mauro. Nós não sabemos se eles já se conheciam antes. Foz do Iguaçu é uma cidade grande, mas um sendo guarda municipal e o outro sendo agente penal, não sabemos os antecedentes, mas o que é certo é que é o último elo, voltando à ideia original, de uma cadeia de causalidades que têm na sua origem o papel do bolsonarismo, o papel do Bolsonaro, ou seja, o discurso que ele tem repetido ininterruptamente, que é que vocês sabem o que é preciso fazer.
E o que é preciso fazer é o gesto da arminha, o gesto do fuzil simulado. O que é preciso fazer é aniquilar a esquerda. Quer dizer, o problema no Brasil é a aniquilação do PT, do PSOL, do PCdoB, dos movimentos sindicais, dos movimentos operários, do movimento de mulheres, dos movimentos LGBTs, dos movimentos de moradia, os movimentos populares. O que é preciso é aniquilar a esquerda, a arminha. Bom, aí, evidentemente, esta cultura, esta campanha, esta intoxicação, este envenenamento ideológico acaba produzindo reações, lobos solitários, mas que são estimulados pela direção da corrente neofascista, que fazem atos de insanidade política. Dono do drone de Uberlândia, que coloca veneno tóxico, coloca agrotóxicos num drone, ou episódios muito mais graves, que não passou tanto tempo, né? O ataque armado aos carros da caravana do Lula no Paraná. Na semana passada, a garrafa PET com urina, que enfim, é um outro ataque, poderia ter produzido consequências mais sérias, porque tinha bombinhas de São João no ato do Lula do Rio de Janeiro. E num quadro mais amplo, evidentemente, isso se expressou na morte em Sergipe de um jovem que estava andando de moto sem capacete e foi colocado dentro de um camburão pela Polícia Rodoviária Federal e depois assassinado com uma bomba de gás lacrimogêneo. Quer dizer, o episódio do Genivaldo, ou se quisermos, a impunidade da polícia que invade a Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão do Rio de Janeiro, e, finalmente, como você mesmo citou, o assassinato do Bruno Pereira, o indigenista da FUNAI, que foi perseguido pela administração Bolsonaro, e o jornalista inglês Don Phillips. Toda esta sequência de tragédias humanas, elas só podem ser realmente explicadas com rigor se nós compreendemos a teia dos acontecimentos, ou seja, o contexto da conjuntura que leva que se possa atacar a vida humana com quase a plena segurança da impunidade, ou pelo menos a expectativa de impunidade. E esse é o drama nacional. Nós mergulhamos num abismo desde o golpe de 2016 e o ano passado houve uma inflexão na conjuntura e estamos tentando sair. O livro, Mauro... Não, pera, antes de falar do livro, que eu queria conversar bastante contigo sobre o livro. Só fazer uma menção a um episódio que passou meio batido, mas que acho que entra nessa conta, que é um episódio meio... Não está muito claro ainda o que aconteceu, mas houve, na noite da quarta-feira da semana passada, um tiro que atravessou a janela da redação da Folha de São Paulo. Exatamente. E quero dizer assim, não é bala perdida nem nada, porque não teve tiroteio nenhum, não teve nada. Foi um tiro desfechado contra a janela do jornal Folha de São Paulo. Então, a gente vê que a questão, inclusive, está cada vez mais a presença de armas de fogo está aumentando, ou de armas de alto poder ofensivo, né? Um drone que despeja coisa. Vamos lembrar que o drone despejou agrotóxico, podia ter despejado bomba, podia ter uma metralhadora em cima do drone, né? O sujeito jogou uma bomba com fezes, podia ser prego na bomba e não fezes. Então, né, é um tiro, não acertou ninguém lá, nenhum jornalista na Folha, mas Agora, a minha pergunta para você, antes de falar do livro, ainda não comecei a ler, vou no sábado que vem buscar esse autógrafo, você vai contar. Eu queria saber o seguinte: da repercussão deste cenário
né? Porque o teu livro, inclusive, você tematiza muito sobre isso nos teus artigos, que é o diálogo teu com o militante que está nas organizações, que está nas ruas e tal, né? Qual é a repercussão, qual é o cenário e qual é, inclusive, a orientação sua para quem está militando na rua, para quem está indo nos comícios, para quem está, vamos dizer, no chão de fábrica da militância. Eu não estou falando aqui do Lula, Claro, nem do claro. Alckmin, Não, estou do falando do Boulos, não, da trabalho de base. militância, das pessoas Claro. comuns, né? Militantes. Bom, eu vou te relatar 2 episódios. No sábado, houve o lançamento da candidatura da bancada feminista. Eu encontrei um bom e velho camarada, que é um dos líderes da nova geração da Volkswagen Anchieta, e um jovem que já tem alguns anos de experiência. É um filho do que nós podemos chamar, Mauro, um dos lutadores da geração do junho de 2013, mas que agora já tem um pouco mais de 10 anos de militância. Bom, ele estava me dizendo o seguinte, que nessa semana, justamente, para a preparação do ato de apresentação da candidatura do Lula em Diadema, na ala da Volkswagen Anchieta, onde ele trabalha, ele conseguiu articular a constituição de um comitê popular da campanha do Lula. Então, o pessoal, na mudança de turnos, que iam sair e os que iam entrar, acertaram o horário para fazer uma reunião na sede do sindicato. Compareceram 150 operários. 150. 150 não é bem um comitê popular, é uma assembleia enorme, porque, evidentemente, significa que, muito mais do que o ativismo sindical, que, em geral, participa da organização das campanhas do sindicato, nós estamos falando de uma parcela avançada da classe operária, o setor mais politizado, com mais consciência de classe, que teve a disposição de participar de uma reunião para preparar uma campanha eleitoral, a organização de atos, as visitas aos bairros, a distribuição do material e a construção de um diálogo político. Muito bem. Então, aqui há um fenômeno que eu creio que nós devemos, digamos, compreender dialeticamente. Evidentemente, há medo. Então, vamos começar pelo princípio. O objetivo da corrente neofascista é intimidar a sociedade, intimidar os tribunais superiores, amedrontar o povo e isolar e assustar a esquerda. Então, temos que ter lucidez. Há um plano, ele obedece a um método. Nós estamos falando de uma corrente política que, quando os seus líderes se expressam, há elementos de insanidade, de demência, de loucura. Parecem malucos, eu compreendo, mas há um método. Quando o Bolsonaro alerta, nós não vamos esperar acontecer o retorno da esquerda ao poder, porque depois eles nunca mais abandonam o poder. Vocês já sabem o que tem que ser feito. O 7 de setembro é o dia da pátria, quando os comandantes das Forças Armadas dizem: nós vamos fazer um desfile militar como o Brasil não vê desde os anos 80. Nós vamos colocar os tanques nas ruas. Vocês vão ver os carros de combate, os blindados, os mísseis nas ruas. Vamos fazer desfilar a infantaria com as armas automáticas. Nós estamos vendo a construção, a escalada de uma chantagem, de um ultimátum político que tem um objetivo: denunciar as eleições de outubro. Esse é o objetivo. As urnas eletrônicas não tem recibo, não tem confirmação, não tem controle da contagem. São os computadores, estas máquinas misteriosas construídas pelos matemáticos, que boa parte devem ser comunistas, esses matemáticos. Então, a suspeita das urnas eletrônicas, a desconfiança contra a justiça eleitoral,
tudo isso obedece a um cálculo que é construir um discurso de denúncia de que as eleições foram uma fraude. Buscar a esquerda, o Lula, as centrais sindicais, o MST, o MTST, tudo isso são ladrões, são inimigos da propriedade privada. Então, é um discurso que faz um apelo à pequena burguesia proprietária, dizendo que os comunistas querem tirar a tua sapataria, os comunistas querem controlar o teu bar, os comunistas querem levar o seu carro, os comunistas estão fazendo a lavagem cerebral da cabeça dos seus filhos, eles querem que todos os filhos dos palmeirenses virem corintianos. Quer dizer, esta campanha que tem um elemento demencial, repito, irracional, ela tem um apelo emocional. O apelo emocional é a construção de um ódio contra os pobres. Nós somos o Brasil de verdade. Nós, aqueles que somos os eurodescendentes, nós, os da pele branca, pouca melanina, nós, os proprietários que trabalhamos, damos o plantão na lojinha, no balcão, 10 horas, 12 horas. E eles, os outros são os que querem tirar aquilo que nós, a camada média, que é a coluna vertebral que faz o Brasil, aquilo que nós construímos. Eles querem tudo, querem o Estado dê tudo para eles. Eles querem a mesada todo mês, eles querem os auxílios, eles querem o apoio. Vai trabalhar, vagabundo, não se organiza, faz manifestação, protesto, vai trabalhar. Isso sempre existiu no Brasil, mas agora, Mauro, desde 2016, saiu este rancor, este ressentimento, esta mentalidade saiu do armário, ou se quiser, saiu do esgoto, porque estavam muito isolados. Então, qual é o impacto que tem isto na nossa base social de massas? O medo. Evidentemente, isto assusta as pessoas. Veja, claro, nós já somos mais veteranos, Mauro, e nós já sabemos que cachorro que ladra, não, em geral, não morde. Então, nós não temos mais o direito de ter medo de cara feia, né, Mauro? A gente aprendeu, não pode ter medo de cara feia. Mas, quando falamos da nossa base social mais ampla, é evidente que as pessoas têm medo, porque quem tem o mínimo de juízo e alguma educação política sabe a relação histórica que há entre a grande riqueza, esse colchão de amortecimento do conflito social, que são as camadas médias, e as relações que eles têm com as Forças Armadas e a polícia. Então é natural que nós tenhamos receio, que nós tenhamos medo. Quando a gente, paradoxalmente, agora veja a dialética do processo. Então, esta é a situação que nós vamos encontrar quando falamos para a massa dos professores, a massa dos metalúrgicos, a massa dos petroleiros. Eles dizem, bom, nós estamos com medo. Estamos com medo que eles precipitem a guerra civil. Temos medo da fratura política nacional. Eles não param diante de nada. Bolsonaro não para diante de nada. O dia sim, ele insulta os tribunais superiores, insulta os líderes da esquerda. Ele é incontível, é imbatível e tem o apoio das forças militares. Bom, então, isto funciona. Se campanha de orquestração do medo, de intimidação não funcionasse, não era uma arma política sistematicamente utilizada quando se abre situações de crise. Não foi outra a opção política do Trump nos Estados Unidos, não é outro discurso da extrema-direita da Marine Le Pen na França. Né? Nos Estados Unidos, o discurso é a teoria da substituição. Ou seja, nós, os fundadores, os herdeiros do Mayflower, nós que somos os herdeiros dos anglo-saxões, estamos sendo cercados, porque o país está sendo invadido. Está chegando uma onda de dezenas de milhões de latinos que querem roubar os nossos empregos, ameaçam o nosso modo de vida, botam pimenta demais na comida, não aderem às nossas igrejas, não acreditam nos nossos símbolos.
isto tem, evidentemente, um efeito. Porém, e aqui eu quero chamar a sua atenção e a de aqueles que nos acompanham. Dialeticamente, no setor de vanguarda, o fenômeno é curioso. O fenômeno é que há mais desperta um setor de vanguarda. Ou seja, quando nós falamos da vanguarda, nós estamos falando de um fenômeno, ou seja, aquelas que surgem nos movimentos sociais, surgem no movimento de mulheres, no movimento negro, dos movimentos populares de luta por moradia, como o MTST, ou movimentos pela reforma agrária, como o MST. Este ativismo que vem da experiência das lutas e está dando um passo em frente. Ou seja, as pessoas estão se sentindo autoconvocadas. Então, o fenômeno que eu estou começando a identificar de forma molecular, mas acredito que tem grande capilaridade, porque eu estou recebendo informes de diferentes fontes sobre a organização dos comitês populares de campanha, é que há uma parcela do ativismo que agora diz: agora eu quero me organizar. Eu vou para a batalha, mas não vou sozinho. Não vou de improviso. Eu quero ir para os atos da campanha. Eu quero ir gritar fora Bolsonaro. Eu quero ir gritar contra os fascistas. Eu quero participar das marchas, mas não quero ir sozinho. Eu quero ir organizado. E eu quero ir distribuir panfletos, mas eu não quero ir sozinho. Eu quero ir com os meus. Eu quero ir com a minha turma. Então, há um movimento que começou do ativismo de uma nova geração, Mauro, porque em processos como esse, pessoas que eram politicamente inativas despertam. Há uma nova camada de ativismo que está despertando e dizendo: chegou a hora em que eu não posso ficar parado, eu quero dar a minha contribuição. Ela é pequenininha, porque eu estou aqui na minha faculdade, eu estou aqui na minha fábrica, eu estou aqui na minha comunidade, eu estou aqui no meu bairro, eu estou aqui na minha família. É pequenininha, mas eu não quero agir sozinho, eu quero aprender. Como é que se faz? E as pessoas se aproximam e perguntam. Ontem eu fui numa plenária de juventude. No sábado eu te falei que eu conversei com o Metalúrgico. Ontem eu fui numa plenária de ativismos de jovens. E eles estavam me contando que houve as eleições de DC da USP. E ficaram me relatando os detalhes da experiência, que foi muito interessante. Participaram na eleição do DC da USP mais de 10 mil estudantes, mas o que me chamou a atenção é que eles diziam assim: cada lista, cada chapa que apresentou, Mauro, apresentou centenas de nomes de estudantes que davam apoio àquela chapa. E eu pensei, mas isto é uma abaixo-assinada? Não, isto é uma identificação como membros que vão sustentar a gestão. E aí eles estavam me mostrando a chapa deles, mas vocês, deixa eu entender, aqui tem 200 nomes. Vocês apresentaram uma chapa de 200 estudantes? O DCE da USP. Faz décadas, faz uma vida, né? Faz mais de 40 anos que eu participei do movimento estudantil, mas eu nunca vi nada parecido com isso. Está aqui. Sinceramente, eu pensei, isso não é meio demagógico? Que é isso? Não pode haver 200 ativistas querendo apoiar esta chapa por ODC. Eles disseram: não, teve chapas que apresentaram 800 nomes. 800? 800. Mas isso é real? Bom, tem um grão de verdade nisso. Então, o que eu quero te relatar é que tudo sugere, na medida em que o conflito está ficando mais agudo, que ao mesmo tempo que nós temos... Tudo sugere que nós temos duas tarefas. Ao mesmo tempo que nós temos que falar para a nossa base social de massas, para os milhões que têm esperança no que o Lula representa, e daquilo que o Haddad representa em São Paulo e tantos outros pelo Brasil afora, né? O PSOL tem candidatos a governador e ao Senado em alguns estados, como em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. Nós temos que falar para as pessoas que a esperança tem que vencer o medo, nós temos que fazer o discurso da esperança. Aqui é o momento em que nós temos que dizer: nós, a esquerda, compartilhamos com vocês o sonho de que é possível mudar o Brasil, que esta tragédia desde 2016 não é um destino, é um acidente, que é possível nós interrompermos a queimada da Amazônia, que é possível nós
avançarmos na defesa dos direitos reprodutivos da mulher, que é possível nós recuperarmos o valor do salário mínimo em relação ao castigo da inflação, que é possível, pelo papel do Estado, induzir obras públicas que vão reduzir vertiginosamente o desemprego, que é possível melhorar o serviço de saúde, o serviço de educação, que uma vida melhor é possível, que nós temos direito a ter vidas mais seguras, mais felizes, que é possível acreditar na solidariedade e ela vai vencer o egoísmo, vai vencer a ganância, vai vencer a avareza. Nós temos que nos apoiar no coração das pessoas, onde, na imensa maioria do nosso povo, bate a expectativa, o desejo, conversar com o desejo humano de que haja uma vida melhor e que o país não precisa viver este ambiente de bang-bang, de faroeste, de violência cega, surda, muda. E, por outro lado, este é um dos aspectos da nossa orientação política. O outro lado é organizar a energia, a potência que há neste setor mais avançado, que tende a organizar, sobretudo, jovens nos locais de trabalho, nas empresas, nas fábricas, no chão da fábrica, pelos interiores, nos territórios, nas escolas, nas universidades, organizar comitês, capilaridade, ampliar a rede de intervenção da esquerda e transformar, e quero frisar isso, Mauro, para aqueles que nos ouvem nestas horas da manhã, esta campanha eleitoral no que há de melhor da luta política, que é a educação política. Uma grande campanha eleitoral tem um papel educador. A responsabilidade das lideranças públicas é serem os porta-vozes destas ideias que elevam o espírito humano, que nos transformam para melhor. A política é um instrumento para mudar a sociedade. Como dizia o Paulo Freire numa frase genial, a educação transforma pessoas e pessoas organizadas fazem ação política, a política transforma a sociedade, pessoas transformam a sociedade. Então, a campanha eleitoral é um momento de educação política, os comitês populares, o ativismo, toda a esquerda junta, PT, PSOL, PCdoB, movimentos de mulheres, negros, LGBTs, movimentos de cultura, intelectualidade avançada, esquerda marxista, juntos, construindo comitês na campanha educativa que deve ser a luta contra Bolsonaro. Valério, eu vou deixar você apresentando o livro pessoal, eu preciso ir ali um pouquinho e já volto. Mas é aqui, ó. Tá aqui, ó, o livro de Valério. Ninguém disse que seria fácil. Linda capa, por sinal, pela Boitempo, pela editora Boitempo, tá? Com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, do PSOL, né? Gente, muito interessante. Tem aqui na orelha do livro, não é exatamente na orelha, é na contracapa, né? A orelha é da Manuela Dávila. Na contracapa nós temos a Dilma Rousseff, a Sônia Guajajara e a Thalíria Petroni. Tem uma sequência aqui, mais de 30 artigos, no qual Valério passeia sobre os temas da militância, que a gente estava falando com ele agora sobre isso, né? A amizade, a confiança, o trabalho de base, o programa, as polêmicas, o sofrimento, o sacrifício, a individualidade, o envelhecimento, a parceria amorosa, a oratória. Adorei. E o título, ninguém disse que seria fácil. Também não precisava ser tão difícil assim. Você sabe que Conta para nós o que é esse livro. A minha filha brincou dizendo, ninguém disse que seria fácil, mas puta merda. Conta para nós o que é o livro. Eu já volto enquanto você vai começando a contar. Tá bom. Então, ninguém disse que seria fácil, é um livro que surgiu ao longo dos últimos anos, foi sendo escrito através de textos didáticos curtos, que têm um papel pedagógico, e que fala sobre algo que, fundamentalmente, não há uma elaboração na esquerda, o que é propriamente a militância de esquerda. Nós temos hoje dezenas de milhares de ativistas que se organizam para uma militância socialista, ou seja, há muitos militantes que se atuam no movimento estudantil, no movimento sindical, no movimento de mulheres, no movimento negro. Mas há aqueles que se organizam também em tendências e correntes políticas.
em grupos políticos. Aí se trata de defender não só uma plataforma de reivindicações, mas se trata de defender um programa, ou seja, um projeto para o país. O que é o Brasil? Que a interpretação temos do que é a sociedade brasileira? Nesta época história do capitalismo, quais são os seus traços, qual é a sua especificidade, qual é a sua peculiaridade, sua originalidade, como transformar o Brasil? Qual é a base social, qual é o arco de classes, qual é o bloco social que tem a potencialidade de dar legitimidade a uma transformação socialista do Brasil? Muito bem, estas ideias exigem que haja quem as defenda. Um programa são somente letras num papel, não são mais do que ideias perdidas no tempo. Se não há homens e mulheres de carne e osso, pessoas concretas, todos e todes, que abraçamos a defesa dessas ideias, nos comprometemos com a defesa no programa. E é isso que é um coletivo de esquerda. É uma união voluntária, abnegada, ou seja, desinteressada, despojada de pessoas que sacrificam seu tempo, energia, dinheiro para defender um programa, para defender as ideias nas quais acreditam, para dizer aonde atuam, no bairro, no território, na comunidade, na escola, na empresa, no local de trabalho, no chão da fábrica, no movimento popular, para defender as ideias que acreditam. Eu quero esta saída para o Brasil. Bom, a esquerda, como sabem, está dramaticamente fraturada e isto levou, sobre o impacto também das derrotas depois de 2015, 2016, a que muita força, muita energia tenha se dispersado na história. Nós temos momentos, oscilações de ondas na luta de classes, momentos em que há mais esperança, em que a confiança, a segurança aumenta, a esquerda se energiza, ganha audiência e aumenta o volume da militância. E temos momentos, como foram os últimos 5, 6 anos, momentos de refluxo, momentos difíceis, muito defensivos, em que boa parte da força militante se dispersa, porque as pessoas não são incansáveis, as pessoas têm limites, E então, ao longo destes últimos anos, Mauro, eu fui escrevendo notas sobre variados temas. Você já citou aí alguns. Depois, se tiver interesse, pode puxar um ou outro para a gente falar com mais detalhe. Mas são temas que remetem, no fundo, a uma questão central, que é saber se a militância vale a pena. Vale a pena você... Como o tempo é limitado, nós temos... O dia tem mesmo 24 horas. Tem gente que não acredita, mas o dia tem mesmo 24 horas. E nós temos mesmo que descansar durante 8 a 9 horas diárias. E nós temos mesmo que levar uma vida biológica saudável, temos que nos alimentar 3, 4, 5 vezes por dia, nós temos que praticar exercícios, nós temos que educar a mente, temos que estudar, e nós temos que trabalhar para sobreviver. A grande maioria do nosso povo, o sonho é poder dormir 8 horas. Não consegue dormir 8 horas. As pessoas dormem menos do que deviam. E por isso não tem vidas muito saudáveis. O Brasil é um país onde há uma epidemia de farmácias. Quer dizer, em todos os bairros você anda 2 quadras e tem uma farmácia. Não há nenhum país do mundo com tanta farmácia. Eu nunca vi. E olha que a vida me deu o privilégio, eu admito, de conhecer um pouco do mundo. Viajei por muitos espaços. Farmácia como do Brasil, eu nunca vi. Isso decorre das condições de superexploração que sofre o nosso povo. E, portanto, a militância é uma doação, é um gesto altruísta de compartilhar o destino de cada um de nós com os interesses da maioria. É romper a indiferença, romper com a apatia, é dizer eu me importo. E a grande pergunta que surge, claro, a luta vale a pena? Vale a pena a militância? O livro tem um objetivo, Mauro. Vou resumir, e como em todo resumo, vou ser um pouco simplista e brutal. O objetivo do livro é dialogar
com os militantes que estão na ativa, com aqueles que estão se aproximando dos diferentes coletivos e partidos e correntes e tendências da esquerda, e também com todas aquelas centenas de milhares de pessoas que, ao longo dos últimos 10, 20, 30, 40 anos, em algum momento tiveram uma militância organizada numa das correntes de esquerda, e discutir com eles o balanço do que fizeram, dizer para eles: meus bons camaradas, estamos num momento da história do país em que nós precisamos de vocês, voltem. Pessoal, eu entendo tudo que aconteceu, mas nós estamos precisando, voltem. Porque nós chegamos à hora da luta final contra o bolsonarismo e nós temos que montar dezenas e dezenas de milhares de comitês populares, e aqueles que têm um pouco de experiência e que ficaram na nossa retaguarda estratégica, agora é a hora de sair, dar um passo em frente e vir ajudar a organizar e a dialogar e a construir, formar a nova geração. Porque a luta vale a pena. Esse é o resumo do livro. E por que a luta vale a pena? Por duas razões fundamentais, Mauro. A primeira, Mauro, é que o mundo não vai melhorar sozinho. O mundo não vai melhorar se nós não fizermos alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa. Isto é um imperativo moral. O primeiro imperativo da militância é um imperativo moral. É a impossibilidade de se permanecer indiferente diante da tragédia que a civilização vive neste início da terceira década do século XXI. Nós estamos ameaçados pela crise econômica, que vai se abrir, já está se abrindo, a estagflação, a combinação de estagnação com inflação. O mundo está ameaçado por guerras. A guerra da Ucrânia é uma sinalização dramática do perigo de uma terceira guerra mundial na disputa pela hegemonia do sistema internacional dos Estados, no mercado mundial. Ela é o embrião, ela mostra o perigo que vem aí, como, em grande medida, a Guerra Civil Espanhola alertou a geração dos meus avós do perigo que era a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos ameaçados por uma catástrofe climática que nenhuma das gerações que vieram antes de nós viu. Ninguém, nem dos meus pais, nem dos meus avós, nem dos meus bisavós, viram o mundo ameaçado. Veja, só este primeiro semestre, a sincronia de eventos extremos já é mais uma comprovação de que os cenários propostos pelos climatologistas não eram exagerados. Ao contrário, nós estamos sendo surpreendidos pela velocidade do impacto dos eventos extremos. E, infelizmente, agora que começa o verão no hemisfério norte, e nós temos a temporada seca aqui no hemisfério sul, veremos a tragédia dos incêndios, como foi há 2 anos atrás, o incêndio do Cerrado, que não tinha comparação histórica. E, finalmente, nós temos o impacto das pandemias. Temos os 4 cavaleiros do apocalipse à solta, Mauro. Nós temos a crise econômica, com a queda dos salários médios, com o desemprego, com a estagflação, com o crescimento até da miséria biológica, não só no Brasil, em que os famintos dobraram, e agora já não falamos na escala de 2 dezenas de milhões de famintos, estamos em 3 dezenas, mas nós temos a crise econômica, nós temos a guerra, nós temos a catástrofe climática do aquecimento global e, finalmente, nós temos o perigo das novas pandemias. Nós temos hoje se espalhando uma epidemia de varíola dos macacos, de hepatite. Voltam doenças que estavam controladas. Voltam doenças como o sarampo, no Brasil da terceira década do século XXI. Então, nós temos os 4 cavaleiros do apocalipse à solta, e o mundo não vai melhorar sozinho. Então, o primeiro elemento que eu creio que o livro elabora é a ideia de que nós todos temos responsabilidades. Nós existimos, nós
vivemos, nós temos responsabilidades, nós não podemos ser indiferentes. O mundo não vai melhorar sozinho. Nós temos que nos organizar. A segunda ideia poderosa, creio que talvez até mais inspiradora, é que na luta por um mundo melhor, nós podemos nos transformar em pessoas melhores. E a militância, portanto, abre a possibilidade de cada um de nós vá além dos nossos limites. Porque nós todos temos limites, nós somos imperfeitos. Todos nós não somos onipotentes. Gente que pensa que é onipotente é muito perigosa, Mauro. Nós somos todos imperfeitos. Nós temos qualidades, talentos, capacidades variadas, mas nós somos seres que carregam conflitos internos. Dentro de nós há sempre a melhor e a pior versão de nós. Todos nós estamos, todos os dias, Mauro, diante de escolhas. E nós podemos fazer boas ou más escolhas. E não é fácil, não é sempre fácil fazer boas escolhas, porque as boas escolhas envolvem pequenos sacrifícios. É preciso construir autodomínio, autocontrole. É preciso ter que a potência da vontade, se quisermos, a força da consciência, o rigor da nossa coerência moral, e tudo isso é político, tudo isso são escolhas que são a refração na experiência material das nossas vidas individuais, de pressões sociais. São pressões sociais. Nós estamos diante de pressões sociais. Você não pode ser um otário, você não pode ser um trouxa, você tem que pensar primeiro em você mesmo, você tem que aproveitar as oportunidades. E está em disputa. E há outros, tem o teu rival. Olha para o lado, olha para trás, você está cercado de inimigos. Não, a mão não pode tremer, tem que se defender a si próprio. Isto é uma luta de todos contra todos. Isto é o mundo da rivalidade. Confia em si próprio. Avante, marche em frente, impiedoso. Avante, coragem. Pense em você, pense nos que dependem de você. Não olhe para trás, não se arrepende. Avance, aproveite as oportunidades. Vamos nos transformando em monstros. Vamos nos transformando em pessoas perigosas. Não tem freio, não tem limite, não tem solidariedade. Não vale a pena viver num mundo assim. Não vale a pena. O custo é muito alto. Nós endurecemos demais, nós nos transformamos em pessoas que estão permanentemente armadas, vendo inimigos por todos os lados. Esta é a pressão ideológica de uma sociedade que premia a competição, a rivalidade e o egoísmo. E a militância é o terreno onde nós socializamos, construindo exatamente o oposto. A militância é um lugar onde nós encontramos conforto, porque encontramos outros que são iguais a nós e que se unem como cada um de nós na esperança de que é possível uma vida melhor, de que é possível transformar o mundo, que é possível erradicar a miséria, diminuir a desigualdade, aumentar a fraternidade, ampliar as oportunidades e transformar a experiência na vida naquilo que ela tem de mais importante. Maravilha. O que há de mais importante é a amizade, é o amor. Não importa se no almoço nós vamos comer um pão com manteiga ou se nós vamos comer um bacalhau no forno. Mesmo o melhor bacalhau do forno, quando se come sozinho, é uma tristeza. E o mais simples pão com manteiga, quando nós estamos juntos com os outros, mesmo que seja e só haja um copo de água para beber, é mais divertido o pão com manteiga compartilhado com os que nós abraçamos do que o bacalhau do forno, que é comido escondido e com culpa. Maravilha, grande, nossa. Esse espírito que o Valério nos falou está todo registrado aqui. Ninguém disse que seria fácil, uma seleção realmente de muitos artigos legais. Se você foi militante, é militante, será militante, se você participa do chat aqui, esse livro é super recomendado para vocês.
Eu vou estar sábado que vem, lançamento do livro. Que horas vai ser, Valério? Acho que 3 Vai ser horas, às né? 17 horas na Casa Carolina de Jesus, que fica ali numa travessa da Rua Tupi, ao lado do metrô Marechal Deodoro, no próximo sábado, dia 16 de julho, às 17 horas. E, evidentemente, eu não posso deixar de dizer que o livro só existe porque a editora Boitempo, que é a maior editora de livros de esquerda do Brasil, faz um trabalho extraordinário de divulgação da obra do Marx, já publicou mais de 30 livros do Marx. O último, que são os textos sobre a Guerra Civil dos Estados Unidos, eu devia ter posto ele aqui na mesa, porque eu estou lendo, mas estava ali na varanda. É um livro fantástico, são os textos escritos por Marx diante da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, né? Grandes insights sobre o significado da Guerra Civil nos Estados Unidos, mas a Boitempo faz um trabalho extraordinário. Eu não posso deixar de dizer que foi um presente que a editora Boitempo me deu ao abraçar, acreditar nesse livro. Você sabe que nós, quando escrevemos um livro, achamos que vamos ser úteis, né? Mas a gente sempre duvida, né? O Mauro sabe como nós somos parte da mesma geração, nos conhecemos quando ambos éramos muito, muito, muito jovens. E a gente duvida de nós mesmos, a gente duvida de que o que a gente está produzindo seja a melhor versão de nós mesmos. Então, a Boitempo me deu um presente depois desses anos de pandemia em que eu fiquei aqui, em grande medida, dentro do monastério, né, porque eu e a Su somos grupo de risco. Só a minha filha vinha aqui de vez em quando socializar, e a nossa grande aventura era sair para fazer uma caminhada no parque, tomar um pouquinho um banho de sol, e já íamos no supermercado com 2 máscaras, porque na fase da vida em que nós estamos, pegar a Covid era um risco muito, muito elevado. Então, foi realmente uma alegria, um presente. E a Boitempo tem uma rede de distribuição nacional, então todos aqueles que se interessam podem comprar pelos sites de vendas, está disponível na Amazon, no Submarino, tá? E no site da própria Boitempo, com estímulos, né, com a vantagem de acesso ao desconto. E comprar em mãos será no próximo sábado, às 17 horas, na Casa Carolina de Jesus, em São Paulo. Que fica aqui em São Paulo, ao lado do metrô Marechal Deodoro. Eu devia saber de cor o endereço, mas também... Tá bom. Casa Carolina de Jesus, está feito. Mas também não estou me lembrando aqui, eu devia... É que o Mauro me fez levantar hoje num horário muito mais cedo do que o meu horário habitual. A gente, com a idade, Mauro, vai criando rituais matinais. Então, eu tenho que tomar um café, comer uma fruta, para que a vida intestinal seja saudável, e fazer toda a minha rotina, que tem como seu ápice a fertilização da natureza, ela exige um tempinho, então estou improvisando um pouquinho. Tá aqui, ó. Já peguei endereço para quem é de São Paulo e quiser ir à Casa Carolina de Jesus. Tá lá, Rua Francisco Estácio Forte, 60, ali ao lado do metrô da Estação Marechal Deodoro. Sábado que vem, 17 horas, lançamento do fantástico livro do nosso Valério Arcari. Vai um beijão para Ivana Jenkins, a potência, né, que anima a Boitempo, grande amiga, grande companheira desde a juventude também. José Faefa dizendo aqui que fala potente do Valério, merece um corte. Já vou comprar o livro, já separei aqui algumas frases do Valério para a gente fazer um recorte. Valério, boa semana para você, obrigado por ter vindo aqui, foi ótimo. Obrigado, e deixa eu só avisar, dia 21 eu vou estar em Porto Alegre, dia 23 no Rio de Janeiro, dia 27 em Ribeirão Preto, dia 11 de agosto em Fortaleza e dia 12 de agosto em Belém do Pará. E, evidentemente, depois eu vou também a Belo Horizonte e Salvador e outras cidades, mas estas já estão agendadas. Muito obrigado a você, Mauro.
Muito obrigado àqueles que acompanham o 247. E, como sempre, fora Bolsonaro, viva a Revolução Brasileira. E no dia de hoje eu quero dizer também honra ao Marcelo, que morreu com dignidade, Marcelo Arruda, defendendo os seus, e nos emocionou a todos. Tá bom. Aqui não é mais o 247, é a Pós TV Fórum. Que gafe! Que gafe! Fórum Café! Não tem gafe nenhuma, não. A gente se diverte com isso, foram muitos anos lá. Figuraça. Até o sábado que vem, então, no lançamento do seu livro. Muita alegria em ter você aqui. Tchau. Tchau.